Seguindo aqui então, vamos lá. Nós precisamos de recuperar essas características, né? Mas a primeira coisa que eu tenho que fazer antes de tudo é forçar com que ele insira essas características, que ele selecione essas características. Então eu não posso permitir que ele finalize uma compra sem que ele tenha aplicado as características aqui, né, dos produtos. Para isso, nós vamos ter que analisar o seguinte: se eu não me engano, não são todos os produtos que tem. Essa camisa provavelmente tem, talvez esse calção aqui não tenha. Tá vendo? Então, aqueles produtos que não possuem característica, primeiro, ele não pode mostrar essa informação aqui, ó. Ela não pode aparecer, né? E, obviamente, ele não pode, se tiver a característica e aparecer, ele não vai poder finalizar para o checkout sem que ele tenha selecionado antes a característica. Então, aí um Ajax aqui com retorno vai nos ajudar nisso aí. Vamos para modal. Vamos para a modal aqui do carrinho, primeiramente, depois eu vou para a tela do carrinho, que são as duas opções que nós temos para poder chegar no checkout. Então, aqui dentro da modal do carrinho, ele tem um listar carrinho, que está aqui em cima, em listar carrinho. Quando ele lista esses dados, nós fizemos aqui, ó, com que ele mostrasse esse texto. Então, ele vai verificar, aqui, ó, ele vai verificar as características de itens do carrinho. E se o ID do carrinho estiver lá, é porque, obviamente, ele tem essas características. Então, ele vai exibir. Aí, aqui eu coloquei o seguinte. Ele mostra o selecionar característica, passa o ID, passa o carrinho. Tá. Mas e se ele não existir lá? Né? E se não tiver nenhuma característica para aquele produto? Então, antes dele entrar nesta condição toda aqui, ó, antes dele entrar em toda essa condição, que termina aqui no final do for, se eu não me engano aqui, eu tenho que verificar primeiro se aquele produto existe característica para ele. Então vamos lá. Eu sei que esse módulo é voltado para estoque, tá? Mas não adianta eu querer controlar um estoque se eu não estiver passando as informações da forma correta. Então, eu preciso ajustar isso aqui para depois nós pensarmos na condição do estoque, que não vai ser difícil. Eu já montei aqui uma estrutura para nós trabalharmos, inclusive eu tenho intenção, se for do interesse dos alunos, obviamente, né? Eu crio os cursos com base em pedidos. Então, se for a intenção dos alunos, eu posso montar um ERP depois que faça um gerenciamento melhor de vendas e estoques, tá? E tem uma comunicação com a nossa loja virtual, inclusive com um aplicativo. Então eu tenho um pensamento aqui de montar uma coisa bem bacana. Aqui vamos fazer o seguinte, nós vamos precisar então primeiro de fazer uma nova consulta. Eu vou colocar aqui, ó, query C, né, de característica. Pronto. E aqui result C. Ok. Aí, essa minha consulta, como que ela vai trabalhar? Vamos aqui para as tabelas e vamos analisar o seguinte. Eu tenho aqui as características e essas, aliás, as características produto, né, que é onde está relacionando a característica com aquele determinado produto. Então, eu tenho que encontrar o ID do produto dentro dessa tabela. Se o ID do produto estiver dentro dessa tabela, é porque esse produto tem característica. Então, primeiramente é isso. Vamos lá, selecione característica produto. É isso mesmo? Isso. Onde? Aí o que eu vou fazer aqui é o seguinte, o ID prod receba o ID do produto. Nós temos aqui o ID do produto em todo momento no carrinho. Beleza. Aí o que eu vou fazer aqui? Ele verificou então essa condição. Porém, essa condição do ID do produto, ele está passando, ele está pegando aqui em cima. Quando ele seleciona todos os dados do carrinho, ele traz para mim o ID do produto. Tá, então é na passada que ele está fazendo. Então, beleza. Nesse momento que ele está passando, eu estou verificando o ID do produto aqui na tabela de característica. Tá. Se ele encontrar esse produto, então eu venho aqui com count, vou colocar aqui, ó, total prod características.
Se ele encontrar ele, então @count, para nós fazermos uma contagem nesse result. Porque dependendo da versão do PHP, ele pode te dar ele vai funcionar, mas ele pode te dar um alerta aqui, tá? Aí aqui então eu faço o seguinte, eu verifico, né, se ele for maior que 0, aí ele faz isso aqui para baixo, ó. Ele mostra a característica. Se ele não for, ele não mostra nada.